Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Após sua derrota e seu aprisionamento por Ramsay, Theon passou por uma experiência que só poderia mesmo ser descrita como um inferno na Terra. Tornado cativo nos calabouços sob o Forte do Pavor, ele passou por torturas inomináveis, sendo lentamente mutilado e esfolado vivo por Peleiro, um dos serviçais mais próximos ao bastardo Bolton, uma dor que Theon não sabia existir até então. Essa experiência, lenta e excruciante, foi gradualmente quebrando seu espírito e seu corpo, e quem for outrora o orgulhoso príncipe das Ilhas de Ferro, o conquistador de Winterfell e o futuro rei dos Nascidos no Ferro, se tornou tão somente uma sombra atormentada e assombrada do que havia sido antes. O costume mais comum de Ramsay e de seus rapazes como Theon era o de remover a pele de seus dedos dos pés e das mãos para deixá-la em agonia profunda durante dias a fio, antes de finalmente cortar as articulações que os ligavam aos membros, mas só depois de Theon implorar por essa misericórdia, pois Ramsay, que agora havia sido legitimado como um filho da Casa Bolton por decreto real, sempre gostava de fazê-lo implorar. Tecnicamente, o tormento a Theon vinha sendo imposto como uma punição pelos supostos assassinatos de Bran e Rickon Stark, mas na realidade, Ramsay simplesmente apreciava infligir a ele dor e sofrimento, e não parecia disposto a abrir mão de seu divertimento. Outra prática comum durante as sessões de tortura era a remoção, com pancadas, de diversos dos dentes de Theon, pois Ramsay pontuou que ele odiava os sorrisos fáceis do velho Theon. Também fica implícito nos livros, embora seja mais escancarado no enredo de Game of Thrones, que Ramsay arrancou fora os genitais de Theon, justamente a parte do corpo que ele mais havia apreciado em si mesmo, se orgulhando por suas proezas sexuais passadas, para lhe impor a humilhação derradeira. Theon também perdeu o direito ao próprio nome por determinação de Ramsay, pois conforme ele mesmo pontuou, esse nome era um nome por demais orgulhoso, um nome principesco, e Theon já não era nada disso. Ele passou a ser chamado simplesmente de Fedor, o mesmo nome que Ramsay vinha usando para enganá-lo até então. E para combinar com sua nova alcunha, Ramsay o proibiu de arrancar fora os trapos que ele havia lhe dado ou de sequer se lavar, sendo sempre mantido coberto de sujeira e excrementos. Devido a toda essa tortura excruciante, Theon parecia ter envelhecido 40 anos em questão de semanas. Para além dos muitos dentes arrancados, outros tantos se encontravam soltos, e por isso, Theon não era mais capaz de sequer comer sem sentir uma dor terrível na arcada. Além disso, ele havia perdido muito peso, provavelmente por não comer direito, tanto pela dor quanto pela falta de acesso a alimentos, chegando ao extremo de capturar e comer vivos os ratos que circulavam pelas masmorras, sempre na surdina, pois Ramsay dizia que aqueles ratos pertenciam ao senhor seu pai, e que se Theon fosse apanhado comendo-os, seria punido. Além disso, sua pele havia se tornado ressequida, pastosa e quebradiça como a de um idoso, e seus cabelos haviam embranquecido, até se tornarem totalmente grisalhos. Devido à perda de seus dedos de mãos e pés, Theon já não poderia mais operar um arco, tinha extrema dificuldade ao montar e tendia a mancar quando andava, exatamente como um velho. Em essência, ele era um homem quebrado. Vale apontar que, antes que a tortura houvesse se tornado ainda mais intensa, Ramsay havia planejado uma espécie de jogo cruel com Theon, sinalizando a ele que tinha se descuidado e lhe dado uma chance de escapar. Ele havia conseguido escapar do forte com a ajuda de Cara, sua antiga aquecedora de cama em Winterfell, e lhes foi dado um dia inteiro de vantagem, mas no segundo dia, Ramsay os caçou com seus rapazes e com seus cães de caça, capturando os dois sem dificuldade e levando Theon de volta, em correntes, ao Forte do Pavor. Cara, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, teve um destino mais rápido. Ela foi feita em pedaços pelos cães de caça de Ramsay. Como resultado disso tudo, Theon se tornou completamente devastado mentalmente e vivia em constante pavor de Ramsay, temendo fazer qualquer coisa que o desagradasse, pois isso significaria ainda mais dor e punição. Por isso, ele passou a sempre fazer questão de se lembrar de seu novo nome, pois esquecer seu lugar talvez fosse a mais grave das transgressões, aos olhos de Ramsay. Fedor, fedor, rima com pavor. Você deve lembrar seu nome.
Ao mesmo tempo, Theon também não era uma figura bem-vinda nos elegantes salões de banquete dos castelos, por razões óbvias. Nas poucas vezes em que ele era autorizado a sair de sua cela nas masmorras para ver a luz e interagir com outros seres humanos, sua figura e principalmente seu cheiro revoltavam os orgulhosos lords que circulavam em torno dos Bolton, como foram os casos de Hother Umber, Arnulf Karstark e dos primos Frey, os protegidos de Catelyn Stark. No entanto, quando Lord Roose se aproximava, retornando ao norte para assumir seu novo lugar como protetor da região, Ramsay ordenou que Fëdor fosse lavado e vestido propriamente, apenas para não ofender os sentidos do pai. Ademais, ele foi usado também para um esquema dos Bolton. Fingindo ainda ser o príncipe das ilhas, Fëdor foi enviado para parlamentar com os Homens de Ferro que ocupavam Fosso Caelan, os comandados que Victarion havia deixado para trás, para convencê-los a se entregarem e a cederem o castelo sem luta, concedendo a dádiva da misericórdia ao moribundo Ralph Canning e estendendo aos demais as promessas de Ramsay de alimentos e de um salvo-conduto para partirem de volta às ilhas, em caso de rendição. A proposta foi aceita e os Homens de Ferro baixaram suas armas, mas se existe algo que pode ser dito sobre Ramsay é que ele não é um homem digno de confiança, e ele logo voltou atrás em sua palavra, esfolando vivos todos os nascidos no ferro e exibindo seus corpos sem pele ao longo da estrada que conduzia ao fosso. Como recompensa por seu papel no feito, Ramsay concedeu a Fëdor a permissão para que ele passasse a dormir entre suas garotas, os cães de caça favoritos do jovem senhor, e lhe garantiu também que a partir daquele dia ele poderia comer carne todos os dias, tal como elas, e Fëdor se sentiu pateticamente agradecido. Fëdor estava presente quando Ramsay apresentou a todos sua noiva, vinda do sul, que ele anunciou como sendo Arya Stark, que fora localizada em Porto Real e enviada de volta ao norte. A maioria dos presentes não conhecia a Arya Stark e não tinha como saber se aquela menina era ou não a jovem filha do falecido Lord Eddard, mas Fëdor a conhecera durante metade de sua vida e sabia bem que aquela era uma impostora, a filha do antigo intendente de Winterfell, Jeyne Poole, que se passava por Arya, mas não ousaria obviamente revelar a ninguém o que sabia, por medo de ser ainda mais punido. Após o final do cerco ao fosso, Ramsay arrancou mais um pouco da pele de Fëdor, enviando um pedaço dela à sua irmã Asha em Bosque Profundo e outra a Dagmer Boca Fendida em Praça de Torrhen, advertindo de que, caso não abandonassem o norte imediatamente, aquele também seria seu destino. Quando Lord Roose foi à Vila Acidentada, Ramsay e Fëdor o acompanharam, e ali o Lorde irritou seu filho ao tirar Fëdor de sua custódia durante algum tempo, apresentando-o à sombria Sra. Barbary, a lady encarregada do lugar. Ali, ele teve uma estranha conversa com a senhora, na qual ela revelou a ele seu ódio pelos Stark e lhe contou sobre os tempos antigos, antes de sua chegada ao norte, quando ela acreditava que Lord Rickard vinha sendo manipulado por uma conspiração envolvendo os mestres da cidadela. A essa altura, a mente de Theon já divagava ao ponto de ele realmente pensar em si mesmo como Fëdor, achando que Theon deveria ter sido outro homem, e não ele mesmo. Depois disso, Lord Roose, Ramsay, Lady Barbara e Fëdor, bem como diversos lords do norte, se reuniram na recém-reconstruída Winterfell, onde o Lord Bolton pretendia celebrar a cerimônia de casamento entre Ramsay e Arya. Como Fëdor havia sido como um irmão para a menina durante cerca de 10 anos, sendo assim a coisa mais próxima que ela ainda tinha de um parente vivo, foi determinado que ele iria ficar encarregado de levá-la diante do altar, e no contexto de um casamento nortenho, isso queria dizer, diante da árvore coração do bosque sagrado de Winterfell. Antes do dia do casamento, no entanto, Jeyne apelou a Theon repetidas vezes, implorando para que ele a salvasse, se oferecendo até mesmo para se tornar sua esposa ou sua concubina, e Theon ponderou que, se ainda fosse um homem, poderia tê-la salvo e levado para um lugar seguro, mas ele já não era mais um homem. Após o casamento, durante o banquete no grande salão, Theon foi sentado ao lado de Lady Barbary, e os outros convidados se sentiram revoltados com sua presença, em especial aqueles que serviam em Winterfell, acusando-o de vir a casaca. Temendo que Lord Roose pretendesse devolvê-la a Ramsay após sua utilidade acabar, Fëdor rezava silenciosamente para que Stannis Baratheon chegasse logo ali, para assassinar a todos e poupá-lo de mais dor. No entanto, o Lorde Sulista não apareceu naquela noite, e durante a cerimônia de acamagem, Ramsay forçou Theon a despir sua esposa, antes de forçá-lo também a assistir enquanto ele abusava dela, humilhando a suposta Arya.
Mais tarde, Lady Barbara forçou Fedor a lhe conduzir até as criptas sob Winterfell, um caminho traiçoeiro que apenas aqueles que conheciam bem a fortaleza poderiam encontrar. E ali, ele finalmente admitiu pela primeira vez na vida que, em seu íntimo, sempre havia sonhado em se tornar um Stark por seu próprio direito, em ser admitido na Casa Nortenha, algo que estranhou a Lady Dustin, que muito pelo contrário sempre havia odiado os Stark, em especial após a morte de Brandon, que fora o grande amor de sua vida. Quando Theon estava sozinho, ele se encaminhava até o bosque sagrado e orava diante da árvore coração, ainda que nunca tivesse sido um devoto aos deuses antigos. Em uma dessas vezes, ele viu ecos do rosto de Bran Stark na árvore, e durante um breve período, essas visões recobraram um pouco de sua antiga sanidade mental. Depois, durante uma de suas perambulações sem rumo pelo castelo, Theon foi abordado pelas lavadeiras Holly e Rowan, duas das mulheres que haviam chegado à fortaleza antes do casamento acompanhando o cantor itinerante Abel, e elas eventualmente o levaram até o tal cantor, que era obviamente muito mais do que aparentava ser. Quando diversos dos homens dos Bolton foram encontrados misteriosamente mortos por todos os cantos de Winterfell, suspeitas começaram a pairar por sobre Fedor, por conta de seu costume de perambular por todos os lados sozinho. Mas logo ficou claro para todos que, entre sua fraqueza permanente e a perda de seus membros, ele não seria capaz de machucar alguém mesmo se quisesse, e foi descartado como suspeito. Ainda assim, as mortes provocaram tensões crescentes entre os Frey, os Bolton, os Manderly e as outras casas nortenhas, que desconfiavam mutuamente umas das outras, e após o pequeno Walder Frey aparecer morto, tais tensões finalmente explodiram em uma briga aberta no salão, em que diversos homens foram feridos e outros tantos mortos, antes que Lord Roose conseguisse restituir a ordem ali. Depois de toda essa confusão, Fedor foi abordado pelas lavadeiras e por Abel uma vez mais, e descobriu que eles eram, na realidade, guerreiros. Eles forçaram um Fedor relutante a ajudá-los na missão de libertar Jane de seu casamento, para levá-la para longe de Winterfell e de Ramsay. No entanto, durante a fuga, Jane acabou gritando de horror quando Frenya, uma das mulheres, assassinou um dos guardas dos Bolton, alertando os outros, o que significava que teriam de ser rápidos se quisessem sair daquele castelo com vida. Eles chegaram ao topo das muralhas do castelo, apenas para se darem conta de que a corda que usariam para descê-las havia ficado com outra das esposas de lança, e que eles estavam encurralados pelos dois lados. Sob forte ataque da guarnição Bolton, as esposas de lança foram todas mortas ou capturadas, mas Theon e Jane conseguiram saltar na neve acumulada lá embaixo, onde foram localizados pelos homens de Morse Umber, que vinha acompanhando a hoste de Stannis. Eles foram então levados à presença do próprio rei em um acampamento militar próximo, e ali, Theon foi reunido com sua irmã Asha, que era então uma prisioneira de Stannis, embora ela mal o tenha reconhecido a princípio. Theon estava livre e relativamente seguro.